O nosso vídeo hoje para falar mais uma vez sobre esse assunto, Serra Dourada, Serrinha e quando fica próximo de jogos ditos grandes, né? O que eu não concordo, beleza? Eu entendo que obviamente tem a demanda maior dos torcedores visitantes, no caso do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, maiores do que, por exemplo, em relação aos outros clubes, né, que o Goiás acaba enfrentando no decorrer do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor do Goiás querer só ir nos jogos grandes, eu acho isso uma tremenda besteira. Porque se você está querendo ver o Goiás, você pode ir num jogo contra o Goianese, que é inclusive até mais barato, dá para levar a família, um parente distante que não vem em Goiânia há um tempo, enfim, paga mais barato. Aí, quando é contra os grandões, eu entendo a questão da demanda, da vontade de você querer ver o Goiás ganhar, né, diante de uma equipe mais qualificada. Porém, de uma demanda no estádio da Serrinha contra o Internacional, que não chegou a 11 mil, e obviamente o Internacional é um dos grandes clubes também do futebol brasileiro, diria que até maior do que o Flamengo, e no jogo contra o Flamengo, aí essa demanda só de torcedor do Goiás vai dobrar para 30 mil. Então você está querendo ver o Goiás ou o Flamengo? Mas enfim, não vai ser eu que vou mudar esse tipo de raciocínio, compreendo totalmente, apenas um questionamento para a gente como torcedor. É muito fácil olhar, falar para a diretoria, não aumenta o estádio da Serrinha, o Serra Dourada tem que ser nossa casa e tudo. Agora, na hora de fazer o papel de casa, o sócio torcedor, e nos jogos, digamos, menos atrativos, porém na tabela de classificação, são os que valem mais, né? Contra o Cuiabá, contra o Juventude, América Mineiro, enfim, Campeonato Goiano. Aí é outra história, né? Em relação, por exemplo, às informações que a gente tem a respeito desse assunto, entre Goiás e Flamengo, né? O jogo passando essa próxima rodada, o Goiás visita o Palmeiras, né? Em São Paulo, depois recebe o Flamengo na quarta-feira, dia 20 de setembro, às 7 horas da noite, no estádio da Serrinha. O Flamengo no meio da disputa da Copa do Brasil, né, da grande decisão. O Goiás deu uma sorte danada, vai enfrentar o time reserva, que está longe de ser ruim também, né? Porém, é melhor do que enfrentar os jogadores 100% titulares. Sobre as informações da mudança para o estádio Serra Dourada. Segundo o Carlão, do Sintonia Esmeraldina, um abraço aí para ele, no seu Twitter ele garantiu o seguinte, que é do interesse do governo de Goiás a mudança do jogo entre Goiás e Flamengo, saindo do estádio Hélio Pinheiro para o estádio Serra Dourada e com um ponto a mais, meio a meio, por conta da segurança, algo que dá para dizer que não funcionou lá em 2019, né, quando as duas equipes se encontraram pela última vez no Serra Dourada, dividido, ainda sem a paralisação do futebol, o público completo, e acabou dando muitos problemas, né, na saída do estádio. Eu não posso falar exatamente o que aconteceu, senão o YouTube pode acabar pegando aqui no meu pé. Em relação, por exemplo, ao que disse o Paulo Rogério Pinheiro e o Edminho, segundo o Carlão, do Sintonia Esmeraldina, já afirmaram, né, que não tem nenhum interesse de fazer essa mudança. Entretanto, existem pessoas no próprio Conselho do Goiás que não concordam com essa decisão do presidente, ou seja, que vê sim com bons olhos a mudança do estádio Hélio Pinheiro para o Serra Dourada, especificamente nesse duelo contra o Flamengo. O Edminho também, acho que não foi no pós-jogo, contra o Atlético Paranaense, ele deu ali entrevista, acho que foi uma pergunta até do... eu acabei esquecendo o nome dele, da PUC Goiás, né? Ele até comentou sobre esse assunto, se teria a possibilidade da mudança do jogo contra o Flamengo. O Edminho mudou de assunto, falou que isso já estava 100% definido e até sugeriu para o repórter, né, fazer uma outra pergunta, já que essa já estava 100% confirmada, seria no estádio Hélio Pinheiro, sem nenhuma possibilidade de mudança. A questão do Serra Dourada é de fato a iluminação. O gramado até que se saiu bem, dá pra gente dizer assim, né? No jogo contra o Estudiantes, na Sul-Americana, tinha um tempão que o Goiás não jogava lá e ainda assim conseguiu, na minha avaliação, se sair bem naquele duelo nas oitavas de finais. Porém, a iluminação para os padrões estabelecidos na Série A do Campeonato Brasileiro não entra dentro do regulamento. O Goiás, que também levou uma multa altíssima do duelo contra o Estudiantes, não consegui confirmar exatamente, porém, foram cifras possivelmente na casa dos milhões de reais por conta de todas as exigências, né, da Conmebol, que não foge muito, por exemplo, dos padrões da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro. Infelizmente, da Copa do Brasil ainda não tem esse mesmo critério. Outros pontos também, já falei sobre essa possibilidade, etc. Eu até gosto da ideia, para o pessoal só não pegar no meu pé e falar que eu estou indo contra os jogos grandes do Goiás, não é isso. Mas se o Serra Dourada ele consegue fazer algo, por exemplo, que foi muito bem executado em Belém, né, com o estádio Mangueirão, inclusive a seleção brasileira que vai jogar lá sexta-feira, pode ser um baita exemplo para o futebol goiano. Reformular o estádio de Serra Dourada não é derrubar ele, começar do zero e gastar R$1 bilhão, não é isso. Obviamente que consegue ser muito mais barato, mas quando é público, a gente sabe muito bem o que acontece. Porém, fazer algo mais simples, coisa de, talvez, 40, 50 milhões de reais, não sei o número ao certo ainda, acabei não pesquisando exatamente sobre esse assunto de reforma, mas dá uma repaginada dele. Reforma, faz as arquibancadas mais ajeitadinhas, às vezes até mesmo mais próximo do campo, mas se for algo muito caro, pelo menos dá uma pintada, uma reformulada.
a melhoria dos banheiros, que já até começou no estádio Serra Dourada, a iluminação e muito mais, para ficar pelo menos aceitável para ser um segundo jogo. Por exemplo, o Paysandu e o Remo, nos jogos menores, menos atrativos, no comecinho da Série C, mesmo com o Mangueirão já liberado, eles não jogavam lá porque é muito melhor você colocar 12, 15 mil pessoas no estádio de capacidade para 20 mil do que colocar esse mesmo número em um estádio gigante de 40, 50, 60 mil pessoas. Nos jogos aí sim, atrativos, ou em Copa do Brasil, ou em fase final de campeonato estadual, também na disputa da Copa Verde, né? Foi assim entre Goiás e Paysandu na final desse ano, os jogos decisivos na Série C, aí sim, saindo dos seus estádios, ou a Curuzu ou o Bairão, no caso Paysandu e Remo, consequentemente, e indo para o estádio Mangueirão. Então,